Imagine um homem pobre, endividado, olhando para a terra que um dia pertenceu à sua família, mas que agora está nas mãos de outro. Imagine um servo hebreu contando os anos, esperando o dia em que sua liberdade seria proclamada. Imagine famílias inteiras que haviam perdido herança, dignidade e futuro, aguardando um som específico, o toque do shofar no dia da expiação. Naquele dia, em Israel, não era apenas uma trombeta que soava, era uma declaração nacional. A terra voltaria às famílias, os servos seriam libertos, as dívidas sociais seriam interrompidas. E a nação inteira seria lembrada de uma verdade que nenhum rei, rico ou proprietário poderia esquecer. A terra pertence ao Senhor. Essa era a lei do jubileu. Mas aqui está o mistério. Uma lei tão poderosa, tão revolucionária e tão profundamente espiritual, quase não aparece sendo praticada nas narrativas históricas de Israel. Por quê? Israel viveu realmente o jubileu? O que essa lei revela sobre Deus? Justiça, liberdade, propriedade, pecado, redenção e até sobre a missão de Jesus. Para entender o jubileu, precisamos voltar antes da trombeta, antes da terra, antes da divisão das tribos. Precisamos voltar ao povo que nasceu da escravidão e recebeu de Deus uma lei que impediria Israel de se tornar aquilo de onde havia sido libertado. Antes que Israel ouvisse falar em jubileu, antes que uma trombeta anunciasse liberdade pela terra, antes que famílias recebessem de volta suas possessões, houve uma lembrança gravada no coração da nação. Israel foi escravo. A história do jubileu não começa em Levítico. Ela começa no Egito. Começa debaixo do peso dos tijolos, do barro, das ordens duras e da opressão de um império que transformou homens em força de trabalho. Em Êxodo capítulo 1, versículos 8 a 14, a Bíblia diz que se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera José. O povo de Israel havia crescido, se multiplicado, e aquilo que antes era uma família acolhida em terra estrangeira passou a ser visto como ameaça política. O faraó olhou para os filhos de Israel não como pessoas, mas como perigo. Então, decidiu enfraquecê-los pela opressão. A Escritura afirma que os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com cargas. Israel edificou cidades-armazéns para Faraó, Pitom e Ramessés. Quanto mais o povo era oprimido, mais se multiplicava. E quanto mais se multiplicava, mais os egípcios o temiam. O texto termina com uma descrição pesada. Os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com dureza, amargurando-lhes a vida com dura servidão em barro, em tijolos e em todo o trabalho no campo. Essa é a imagem que precisamos enxergar antes de entender o jubileu. Israel não nasceu como uma potência livre, dona de terras, organizada em tribos estabelecidas e com segurança nacional. Israel nasceu como povo debaixo da escravidão. Nasceu sem território próprio, sem autonomia política, sem herança agrícola, sem descanso e sem liberdade. A vida do hebreu no Egito era medida pela produção, pelo cansaço e pela ordem do Senhor que dominava sobre ele. Por isso, quando Deus mais tarde entrega leis sobre servos, pobres, estrangeiros, viúvas, órfãos, dívidas e colheitas, essas leis não aparecem no vazio. Elas estão ligadas à memória de um povo que conheceu o que acontece quando o poder não tem limite e quando a riqueza de uma nação é construída sobre a dor de outra. Em Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 8, Deus manda Moisés anunciar uma promessa poderosa. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido. Depois, o Senhor declara que tomaria Israel por seu povo, seria o seu Deus, e o levaria à terra que havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa tem duas partes inseparáveis. Deus tiraria Israel da escravidão e o conduziria a uma herança. Libertação e terra caminham juntas. O povo que não possuía nada receberia uma terra.
O povo que trabalhava para outro teria sua própria herança. O povo que não descansava aprenderia a viver debaixo do governo do Senhor. É por isso que, quando Deus entrega os 10 mandamentos, ele começa lembrando quem ele é. Em Êxodo capítulo 20, versículo 2, antes de ordenar, o Senhor declara: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A lei de Israel nasce de uma libertação. Deus não se apresenta primeiro como um legislador distante, mas como o Redentor que arrancou seu povo da casa da escravidão. Esse detalhe muda tudo. A obediência de Israel não deveria ser resposta ao medo de um tirano, mas resposta à graça de um Deus libertador. O mesmo Deus que quebrou o poder de Faraó agora ensinaria Israel a não reproduzir, dentro da terra prometida, a lógica do Egito. Porque esse era o perigo. Um povo liberto podia, com o passar das gerações, esquecer o que sofreu. Podia enriquecer, acumular terras, explorar os pobres, endurecer o coração contra o necessitado e transformar seus próprios irmãos em servos sem esperança. A escravidão poderia sair da história, mas continuar escondida dentro da estrutura social. Por isso, repetidas vezes, a Torá convoca Israel a lembrar. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 15, quando fala sobre o servo hebreu que deveria ser despedido com generosidade, Moisés diz: Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. A memória da escravidão deveria produzir misericórdia. Quem foi resgatado não deveria tratar o necessitado como objeto descartável. O mesmo princípio aparece em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 17 a 22. Israel não deveria perverter o direito do estrangeiro, nem do órfão, nem tomar em penhor a roupa da viúva. Quando colhessem o campo e esquecessem um feixe, não deveriam voltar para buscá-lo. Aquilo ficaria para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando varejassem a oliveira, ou vindimassem a vinha, não deveriam recolher tudo até o fim. Sempre deveria haver uma sobra de misericórdia na economia da terra. E novamente vem a razão. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Aqui está a raiz espiritual do jubileu. Deus não queria apenas criar uma nação com leis religiosas. Ele queria formar um povo que carregasse, na estrutura da própria sociedade, a memória da redenção. O Egito havia ensinado a Israel como era viver debaixo de opressão. A lei de Deus ensinaria a Israel como viver debaixo da aliança. O jubileu, portanto, não era uma ideia romântica, nem uma utopia social desligada da fé. Era uma resposta divina ao mundo da escravidão. Era a lembrança, repetida geração após geração, de que nenhum israelita deveria ser tratado como propriedade absoluta de outro homem. Nenhuma família deveria perder para sempre a herança recebida de Deus. Nenhuma terra deveria ser vista como posse independente do Senhor. E nenhum rico deveria esquecer que, um dia, seus pais também clamaram debaixo do chicote do Egito. Antes de falar sobre terras devolvidas, servos libertos e dívidas interrompidas, a Bíblia nos obriga a olhar para trás. O jubileu nasce da memória de um povo que gemeu, clamou e foi ouvido por Deus. Nasce da libertação operada pelo Senhor. Nasce da verdade de que Israel não pertencia mais a Faraó, mas ao Deus que o resgatou. E essa memória preparará o próximo passo, porque o Deus que libertou seu povo da escravidão também ensinaria esse povo a descansar. Antes de chegar ao ano do jubileu, Israel precisaria aprender o ritmo sagrado do sábado. O descanso que revelava que a vida, a terra e o trabalho estavam debaixo do senhorio de Deus. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos. Isso faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena.
E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então, comenta algo do seu coração ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para esta história. Depois de libertar Israel da casa da servidão, Deus não conduziu o povo apenas para uma nova terra. Ele conduziu Israel para uma nova forma de viver. No Egito, o tempo pertencia a Faraó. O corpo do servo pertencia ao trabalho. A produção não parava, a ordem não descansava, e a vida era esmagada debaixo de cargas. Mas, no Sinai, o Senhor começou a ensinar ao seu povo que a liberdade não era apenas sair do Egito. Liberdade também era aprender a viver no ritmo de Deus. Por isso, antes de falar sobre o ano do jubileu, a Bíblia apresenta o princípio do sábado. Em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, Deus ordena: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias o povo trabalharia, mas o 7º dia seria o sábado do Senhor. Nesse dia, ninguém deveria trabalhar, nem o homem, nem a mulher, nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem a serva, nem o animal, nem o estrangeiro que estivesse dentro das portas de Israel. Essa ordem era muito mais profunda do que uma simples pausa semanal. O sábado ensinava que o homem não era uma máquina de produzir. O servo não era apenas uma ferramenta nas mãos do seu senhor. O animal não era somente força de trabalho. Até o estrangeiro, que não pertencia à linhagem de Israel, deveria experimentar descanso debaixo da ordem do Deus de Israel. Em uma sociedade antiga, onde a sobrevivência dependia do trabalho duro, interromper a produção por obediência a Deus era uma declaração poderosa. O Senhor sustentava a vida, não apenas o esforço humano. O fundamento do sábado, em Êxodo capítulo 20, está ligado à criação. Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias, e descansou no 7º. O descanso divino não significa cansaço, como se Deus precisasse recuperar forças. Significa conclusão, ordem, governo e deleite sobre a obra criada. Quando Israel guardava o sábado, confessava que a criação tinha um dono, que o tempo tinha um senhor, e que a vida humana não deveria ser devorada pela ansiedade da produção sem fim. Mas o princípio sabático não parava na semana. Em Êxodo capítulo 23, versículos 10 a 12, Deus amplia essa lógica para a terra. Durante 6 anos, Israel semearia e recolheria os frutos. Mas, no 7º ano, a terra deveria descansar. O que nascesse espontaneamente ficaria para os pobres do povo, e o restante seria comido pelos animais do campo. Assim como o homem descansava no 7º dia, a terra descansaria no 7º ano. Essa ordem revela algo impressionante. A terra prometida não deveria ser tratada como o Egito tratava seus trabalhadores, explorada sem interrupção, pressionada até o limite, usada apenas como fonte de ganho. A terra também estava debaixo da aliança. Ela era dom de Deus, não posse absoluta do homem. Israel poderia cultivá-la, semeá-la e colher dela, mas não poderia agir como se fosse senhor independente sobre aquilo que recebeu pela graça. Levítico, capítulo 25, versículos 1 a 7, retoma esse mandamento com ainda mais força. O Senhor fala a Moisés no Monte Sinai e diz que, quando Israel entrasse na terra que ele daria, a terra guardaria um sábado ao Senhor. Durante 6 anos, haveria semeadura, poda e colheita. Mas o 7º ano seria sábado de descanso solene para a terra. O povo não deveria semear o campo, nem podar a vinha. O que nascesse por si mesmo não deveria ser colhido como colheita organizada. Nem as uvas das vinhas não podadas deveriam ser ajuntadas como produção normal. Seria ano de descanso para a terra. Aqui, Israel aprenderia uma lição difícil.
confiar. Guardar o sábado semanal já exigia fé, mas guardar o ano sabático exigia uma fé ainda mais visível. Era como se Deus dissesse: vocês não viverão apenas pelo cálculo da colheita, vocês viverão pela minha palavra. O agricultor teria que olhar para o campo parado e crer que o Senhor continuava sendo fiel. O proprietário teria que aceitar que naquele ano, o que nascesse espontaneamente não seria controlado apenas para seu lucro, mas serviria também para alimentar servos, estrangeiros, pobres e animais. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 a 11, mostra outra dimensão desse mesmo princípio. Ao fim de cada 7 anos, haveria remissão. O credor não deveria exigir do seu próximo aquilo que havia emprestado, porque a remissão do Senhor havia sido proclamada. O texto reconhece que poderia haver pobres na terra, mas ordena que Israel não endurecesse o coração, nem fechasse a mão ao irmão necessitado. O povo deveria abrir generosamente a mão, porque a economia da aliança não era guiada apenas por lucro, mas por temor de Deus, compaixão e memória da redenção. Isso não significa que a Bíblia negue responsabilidade, trabalho ou administração sábia. A Torá não promove preguiça, desordem ou injustiça contra quem trabalha. O que ela faz é colocar limites santos no poder do dinheiro, da dívida, da terra e da produção. O sábado dizia ao homem: você não é escravo do trabalho. O ano sabático dizia à terra: você não será explorada sem descanso. A remissão dizia ao credor: seu irmão não pode ser esmagado para sempre por sua dívida. Tudo isso prepara o caminho para o jubileu. O jubileu não surge de repente, como uma lei isolada e estranha. Ele nasce dentro de um ritmo que Deus já havia colocado na vida de Israel: 6 dias e um sábado, 6 anos e um ano sabático, 7 ciclos de anos conduzindo a uma proclamação ainda maior de liberdade. O jubileu será a grande expansão desse princípio. Se o sábado semanal libertava o tempo, e o ano sabático dava descanso à terra e alívio aos pobres, o jubileu anunciaria algo ainda mais profundo: retorno, restauração e liberdade por toda a terra. Antes da trombeta do jubileu soar, Israel precisava aprender a parar, porque somente um povo que reconhecia Deus como Senhor do tempo poderia compreender que ele também era Senhor da terra, da herança e da liberdade. Depois de ensinar Israel a descansar no sábado semanal e no ano sabático, Deus revela uma ordenança ainda mais extraordinária. O descanso não seria apenas um dia, não seria apenas um ano. Haveria, dentro da vida nacional de Israel, um tempo marcado por uma proclamação pública de liberdade, retorno e restauração. Esse tempo seria o jubileu. A instituição formal aparece em Levítico, capítulo 25, versículos 8 a 17. O Senhor ordena que Israel conte 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. O resultado seria 49 anos. Depois desse período, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, a trombeta deveria ser tocada por toda a terra. Essa data não é um detalhe sem importância. O jubileu era anunciado no dia da expiação, o dia mais solene do calendário de Israel. Era o dia em que a nação lidava com a gravidade do pecado diante de Deus. Levítico, capítulo 16, mostra que, nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com sangue, e a impureza do povo era tratada diante do Senhor. Antes de haver liberdade social, havia expiação diante de Deus. Antes de haver retorno à terra, havia reconciliação espiritual. Antes de a trombeta anunciar restauração aos homens, o pecado precisava ser tratado perante o Deus Santo. Isso mostra que o jubileu não era apenas uma medida econômica. Ele nascia dentro de uma atmosfera profundamente sagrada. A liberdade proclamada em Israel não era uma liberdade sem Deus, nem uma reorganização social separada da aliança. Era uma liberdade anunciada depois da expiação, como se toda a nação fosse lembrada de que a restauração verdadeira começa diante do Senhor. Então, vinha o som da trombeta. O texto hebraico liga essa proclamação ao toque do shofar, o instrumento feito de chifre, usado em momentos solenes, anúncios públicos, convocações e eventos sagrados. Aquele som atravessaria vilas, campos, montes e cidades. Homens que haviam perdido sua terra ouviriam,
famílias que aguardavam o retorno à herança ouviriam. Servos hebreus que contavam os anos ouviriam. E toda a nação saberia que aquele não era um ano comum. Levítico capítulo 25, versículo 10, declara: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Essa é uma das frases mais fortes da legislação de Israel. O ano deveria ser santificado, a liberdade deveria ser proclamada, e essa proclamação alcançaria todos os moradores da terra dentro da ordem da aliança. A palavra central é liberdade, mas não uma liberdade vaga, sem forma e sem limites. O próprio texto explica o que ela significava. Cada um voltaria à sua possessão, e cada um voltaria à sua família. O jubileu restaurava vínculos rompidos pela pobreza, pela dívida e pela perda da herança. A família voltava ao seu lugar. A terra voltava à linhagem que a havia recebido. O servo hebreu retornava à sua casa. O tempo não apagava para sempre aquilo que Deus havia distribuído ao seu povo. Esse ponto é essencial. Em Israel, a terra prometida não era apenas patrimônio, era a herança da aliança. Quando as tribos recebessem seus territórios, a porção de cada família carregaria memória, identidade e continuidade. Perder a terra era perder mais que uma fonte de renda. Era perder o lugar de uma família dentro da promessa. Por isso, no jubileu, Deus colocava um limite na tragédia da perda. A miséria podia atingir uma casa, a dívida podia apertar uma família, mas não deveria destruir para sempre a herança dada por Deus. Levítico também mostra como o preço das vendas deveria ser calculado. A terra não era vendida como posse definitiva, mas conforme o número de anos até o jubileu. Se faltassem muitos anos, o valor seria maior, porque haveria mais colheitas pela frente. Se faltassem poucos anos, o valor seria menor, porque o retorno estava próximo. Assim, a própria economia de Israel deveria funcionar lembrando que o jubileu viria. Toda negociação carregava uma pergunta silenciosa: quanto tempo falta para a restauração? Aqui existe um debate entre intérpretes sobre a contagem do ano do jubileu. Alguns entendem que o 50º ano era um ano separado, vindo depois dos 49 anos. Outros sugerem que ele podia coincidir com o início do novo ciclo sabático, evitando 2 anos consecutivos sem plantio comum. Levítico capítulo 25, versículos 20 a 22, mostra que Deus prometia provisão especial quando o povo perguntasse o que comeria no 7º ano. O Senhor diz que ordenaria sua bênção no 6º ano, e a terra produziria para 3 anos. O texto bíblico, porém, não desenvolve todos os detalhes técnicos que gostaríamos de saber. Ele destaca o ponto teológico principal. O jubileu era um ano santo, marcado por confiança, obediência e restauração. O foco não está na curiosidade do calendário, mas na mensagem da aliança. Deus estava ensinando Israel que o tempo, a terra, o trabalho, a liberdade e a herança pertenciam a ele. Por isso, Levítico capítulo 25, versículo 17 ordena: ninguém oprima o seu próximo, mas temerás o teu Deus. Essa frase revela o coração da lei. O jubileu só poderia ser vivido por um povo que temesse ao Senhor. Sem temor de Deus, o rico tentaria prender a terra, o credor tentaria prolongar o domínio, o comprador tentaria ignorar o retorno, o forte tentaria transformar a fraqueza do outro em lucro permanente. Mas o jubileu interrompia essa lógica. Ele dizia a Israel que nenhuma perda era absoluta, quando Deus havia estabelecido a herança. Nenhuma posse humana era eterna, quando a terra pertencia ao Senhor. Nenhuma estrutura econômica poderia apagar a memória da libertação, e nenhum israelita deveria construir sua segurança sobre a ruína definitiva do seu irmão. Assim, o jubileu nasce em Levítico como uma das leis mais impressionantes da antiguidade. Uma lei que unia calendário, culto, terra, família, economia e redenção. Uma lei anunciada por trombeta no dia da expiação, para proclamar que o Deus Santo também era o Deus que restaurava. Mas para entender a força dessa restauração, precisamos olhar mais profundamente para a terra, porque no coração do jubileu havia uma declaração que sustentava toda essa lei.
A terra não podia ser vendida para sempre, porque a terra pertencia ao Senhor. No coração do jubileu, havia uma declaração que mudava completamente a maneira como Israel deveria enxergar propriedade, riqueza e herança. A terra não podia ser vendida para sempre. Em Levítico, capítulo 25, versículo 23, Deus afirma: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Essa frase é uma das mais profundas de toda a legislação bíblica. Israel entraria em Canaã, receberia campos, cidades, vinhas, oliveiras e pastagens. Mas jamais deveria esquecer que a terra continuava pertencendo ao Senhor. O povo podia habitar nela, cultivá-la e transmiti-la aos filhos, mas não podia tratá-la como posse absoluta, independente de Deus. No mundo bíblico, terra não era apenas um bem material. Terra significava alimento, sobrevivência, nome, descendência e futuro. Uma família sem terra ficava vulnerável à pobreza, à dívida e à dependência. Por isso, quando Deus repartiu a terra entre as tribos de Israel, ele não estava apenas organizando o território. Ele estava dando a cada tribo uma herança, dentro da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Números, capítulo 26, versículos 52 a 56. Mostra que a terra deveria ser repartida entre as tribos por herança. As tribos maiores receberiam porções maiores, e as menores, porções menores. A distribuição não era uma conquista desordenada, onde os mais fortes tomavam tudo. Era uma herança ordenada diante de Deus. Cada família teria um lugar, cada clã teria uma porção. Cada geração saberia que sua existência na terra estava ligada à fidelidade do Senhor. Por isso, perder a terra era algo grave. Um israelita podia empobrecer, contrair dívidas e, por necessidade, vender sua propriedade. Mas, segundo Levítico capítulo 25, essa venda não era uma venda definitiva da terra em si. O que se vendia na prática era o direito de uso da terra e de suas colheitas até o jubileu. Quanto mais anos faltassem para o jubileu, maior seria o valor. Quanto menos anos restassem, menor seria o preço. A negociação deveria levar em conta o tempo até a restauração. Isso impedia uma tragédia social permanente. Uma geração podia tomar decisões ruins. Uma família podia enfrentar fome, crise ou endividamento. Mas os filhos não deveriam ser condenados para sempre pela ruína dos pais. O jubileu colocava um limite na perda. Quando chegasse o tempo determinado, a terra voltaria à família original. A herança não desapareceria da linhagem para sempre. Aqui vemos a sabedoria da lei de Deus. O jubileu não negava a realidade das crises econômicas, nem fingia que a pobreza não existia. Mas ele impedia que a pobreza se transformasse em apagamento definitivo. Em outras nações, famílias endividadas podiam perder terra, liberdade e futuro por gerações. Em Israel, Deus estabeleceu uma barreira. A herança dada por ele não deveria ser engolida para sempre pela força do mercado, pela ambição dos ricos ou pelo desespero dos pobres. Levítico capítulo 25 também apresenta a figura do resgatador. Se um homem empobrecesse e vendesse parte da sua possessão, o parente mais próximo poderia vir e resgatar aquilo que seu irmão havia vendido. Esse parente era o Goel, o resgatador, alguém que agia para preservar a herança da família. Se o próprio homem conseguisse recursos, também poderia calcular os anos restantes e recuperar sua terra. Mas, se não houvesse resgate antes, a propriedade voltaria no jubileu. Essa figura do resgatador aparece de maneira belíssima no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 10, mostra Boaz assumindo o papel de resgatador em relação à propriedade ligada à família de Elimeleque. A cena acontece à porta da cidade, diante de testemunhas, dentro de um contexto legal e familiar. Boaz não está apenas comprando um campo, ele está preservando o nome de uma família em Israel. O resgate da terra se une ao cuidado com a descendência, mostrando que herança, nome e família caminhavam juntos na mentalidade bíblica. A importância da herança familiar também aparece em Números, capítulo 36,
No caso das filhas de Zelofeade, como elas receberam herança entre os filhos de Israel, surgiu uma preocupação. Se elas se casassem com homens de outra tribo, a herança poderia passar de uma tribo para outra. A resposta foi que elas deveriam se casar dentro do clã da tribo de seu pai, para que a herança não mudasse de tribo. Isso mostra como a terra era tratada com seriedade. A porção de cada tribo deveria permanecer ligada à sua linhagem. Levítico capítulo 25 ainda faz distinções importantes. Casas em cidades muradas tinham regras diferentes. Poderiam ser resgatadas dentro de certo prazo. Mas, se não fossem resgatadas, não voltariam no jubileu da mesma forma que os campos. Já as casas das aldeias sem muros eram tratadas como parte dos campos da terra e voltavam no jubileu. As cidades dos levitas também tinham proteção especial, porque os levitas não receberam uma porção territorial como as demais tribos. Suas cidades e campos tinham regras próprias de resgate e preservação. Tudo isso revela que o jubileu não era uma ideia solta, mas um sistema cuidadosamente ligado à estrutura da aliança. Deus protegia a terra porque protegia a família. Protegia a família porque protegia a herança. Protegia a herança porque ela apontava para a fidelidade da promessa. A frase "a terra é minha" impedia dois erros. O pobre não deveria pensar que sua perda era necessariamente definitiva. E o rico não deveria pensar que sua aquisição era absoluta. Ambos viviam diante do mesmo Deus. O necessitado encontrava esperança. O poderoso encontrava limite. O comprador sabia que sua posse tinha prazo. O vendedor sabia que sua família ainda tinha futuro. Assim, o jubileu impedia a concentração permanente de propriedades e lembrava Israel de que ninguém podia se tornar senhor absoluto daquilo que Deus havia dado ao seu povo. A terra era herança, não ídolo. Era dádiva, não instrumento de opressão. Era sinal da promessa, não troféu da ganância humana. Mas a perda da terra não era a única tragédia que a lei precisava enfrentar. Quando a pobreza se aprofundava, o israelita podia perder mais do que campos e colheitas. Ele podia perder sua própria liberdade. E é nesse ponto que o jubileu se torna ainda mais impactante. Deus não protegeria apenas a herança da família, mas também a dignidade do homem empobrecido. Depois de mostrar que a terra não podia ser vendida para sempre, Levítico aprofunda a questão mais dolorosa. O que acontecia quando a pobreza não atingia apenas o campo de uma família, mas a própria vida de uma pessoa? A Bíblia não romantiza a pobreza. Ela não descreve a miséria como algo bonito, nem trata a dívida como assunto simples. Levítico, capítulo 25, mostra uma sequência realista e pesada. Um homem podia empobrecer, podia perder força econômica, podia vender parte de sua terra, podia precisar de ajuda para sobreviver e, em casos extremos, podia se entregar como servo para quitar dívidas e preservar a vida da família. Mas, no meio dessa realidade dura, Deus estabelece limites santos. O sofrimento de um homem não poderia se tornar oportunidade para a crueldade de outro. A necessidade do pobre não deveria ser transformada em instrumento de domínio sem fim. A aliança do Senhor colocava freios na ganância, na exploração e na dureza do coração. Em Levítico capítulo 25, versículos 35 a 38, Deus ordena que, se um irmão empobrecesse e sua mão enfraquecesse, o israelita deveria sustentá-lo. O texto menciona também o estrangeiro e o peregrino que viviam entre o povo. A ordem era clara. O necessitado deveria viver junto do povo e não ser esmagado por ele. Israel não deveria cobrar dele juros nem lucro abusivo, mas deveria temer a Deus. Essa frase é decisiva. Temerás o teu Deus. A maneira como Israel tratava o pobre revelava se o povo realmente temia ao Senhor. Não bastava oferecer sacrifícios, guardar festas e pronunciar o nome da aliança. Se o irmão caído fosse explorado, a religião se tornaria vazia. A misericórdia social era parte da fidelidade ao Deus que havia tirado Israel do Egito. Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11, vai na mesma direção. Se houvesse um pobre entre os irmãos,
Israel não deveria endurecer o coração nem fechar a mão. A mão deveria se abrir. O texto ainda adverte contra um pecado escondido. Quando o 7º ano, o ano da remissão, estivesse próximo, alguém poderia pensar de maneira maligna e se recusar a ajudar o necessitado, temendo não recuperar o que havia emprestado. Deus denuncia esse cálculo frio. A proximidade do alívio ao pobre não deveria diminuir a generosidade, mas provar a sinceridade do coração. Isso mostra que a lei bíblica não tratava a economia como uma área separada da espiritualidade. Dívida, empréstimo, trabalho, terra e liberdade eram assuntos diante de Deus. O Senhor via o contrato, mas também via a intenção. Via o campo, mas também via o coração. Via a mão que se abria e via a mão que se fechava. Quando a pobreza se agravava ainda mais, Levítico, capítulo 25, versículos 39 a 43, trata do israelita que se vendia como servo. A ordem divina é extremamente importante. Ele não deveria ser tratado como escravo comum. Deveria ser tratado como trabalhador contratado, como peregrino, e servir até o ano do jubileu. Então sairia, ele e seus filhos, e voltaria à sua família e à possessão de seus pais. O motivo aparece logo em seguida. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Essa declaração muda toda a lógica. O israelita empobrecido podia estar trabalhando na casa de outro homem, mas sua identidade final não era definida pela dívida. Ele pertencia ao Senhor. O Deus que o havia resgatado de Faraó não permitiria que ele fosse reduzido novamente a uma condição de opressão permanente entre seus próprios irmãos. A lei também ordena: não te assenhorearás dele com rigor. Essa expressão ecoa a memória do Egito. Os egípcios haviam feito Israel servir com dureza. Agora, Deus proíbe Israel de reproduzir o mesmo espírito dentro da terra prometida. O povo que foi liberto não deveria criar pequenos faraós dentro de suas aldeias, campos e casas. Êxodo capítulo 21, versículos 1 a 6, também fala do servo hebreu. Ali, o servo serviria 6 anos, e no 7º sairia livre. O texto ainda apresenta uma situação específica. Se ele, por amor ao seu senhor, à sua mulher e aos seus filhos, escolhesse permanecer, haveria um ato público que marcaria essa decisão. Esse texto mostra que a servidão hebraica, dentro da lei da aliança, tinha regras, limites e saída. Não era uma autorização para a crueldade ilimitada. Era uma regulamentação de uma realidade social existente, restringida pelo temor de Deus. É importante explicar com equilíbrio que Levítico, capítulo 25, também faz distinção entre o tratamento do israelita empobrecido e outros tipos de servidão existentes no mundo antigo. O foco deste ponto do jubileu, porém, está na proteção do irmão israelita que perdeu recursos e liberdade por causa da pobreza. Ele não poderia ser vendido como mercadoria comum, nem dominado com brutalidade. O jubileu colocava diante dele uma esperança concreta. A dívida não teria a última palavra. A pobreza não apagaria sua dignidade, e a servidão não seria sua identidade final. Assim, o jubileu não criava uma sociedade sem trabalho, sem responsabilidade ou sem consequências. A Bíblia não ensina uma liberdade irresponsável. O que a lei fazia era impedir que a miséria se transformasse em prisão eterna. Deus permitia acordos, trabalho, pagamento e organização social, mas colocava um limite. O homem não foi criado para ser engolido pela dívida. No fundo, essa lei revelava algo profundo sobre o caráter de Deus. O Senhor não via apenas proprietários e devedores. Ele via irmãos, via famílias, via filhos que poderiam herdar, via servos que precisavam voltar para casa, via pobres que ainda carregavam a imagem de Deus. E via uma nação que jamais deveria esquecer que um dia também foi pobre, estrangeira e escrava. Por isso, quando a pobreza batia à porta, Israel precisava responder com justiça e misericórdia. O forte não deveria se aproveitar da queda do fraco. O credor não deveria esmagar o devedor. O Senhor não deveria tratar o servo hebreu com dureza, porque acima de todos estava o Deus que dizia: eles são meus servos, eu os tirei da terra do Egito. Mas essa lei não protegia apenas indivíduos isolados.
Ela também impedia que os poderosos acumulassem controle permanente sobre terras, pessoas e famílias. E é exatamente aí que o jubileu revela sua força pública. Ele não era apenas uma lei de misericórdia privada, mas uma barreira nacional contra a concentração de poder. O jubileu não era apenas uma lei de misericórdia para o pobre, era também uma advertência direta aos poderosos. Em uma terra onde famílias poderiam enriquecer, comprar campos, acumular servos e aumentar influência, Deus colocou um limite que nenhum homem poderia ultrapassar. A posse tinha prazo, a riqueza tinha responsabilidade, e a autoridade humana continuava debaixo do temor do Senhor. Em Levítico, capítulo 25, versículo 10, Deus ordena que Israel proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Essa proclamação não alcançava apenas o homem que havia perdido sua herança. Ela também alcançava aquele que havia comprado a herança de outro. O comprador precisava saber que o campo não ficaria com ele para sempre. O credor precisava saber que a dívida não poderia dominar uma família indefinidamente. O senhor precisava saber que o servo hebreu não era propriedade absoluta. O rico precisava saber que havia uma trombeta maior do que seus contratos. Essa era uma ideia extremamente forte no mundo antigo. Em muitas sociedades, a dívida podia destruir uma casa por gerações. A perda de terras podia formar grupos cada vez mais ricos, enquanto famílias empobrecidas se tornavam dependentes, vulneráveis e sem futuro. A terra, quando concentrada nas mãos de poucos, também concentrava alimento, influência, honra e poder. Quem controlava os campos, controlava a sobrevivência de muitos. Mas Israel não deveria funcionar, como as nações ao redor. O povo da aliança havia sido libertado da casa da servidão. Por isso, Deus não permitiu que a terra prometida se transformasse em uma nova versão do Egito, onde os fortes construíam segurança sobre o sofrimento dos fracos. O jubileu interrompia a formação de elites fundiárias permanentes. Ele impedia que uma família poderosa acumulasse geração após geração a herança daqueles que caíram na pobreza. Levítico capítulo 25, versículo 17, revela o coração moral dessa lei. Ninguém oprima o seu próximo, mas temerás o teu Deus. A opressão não era vista apenas como falha social. Era pecado diante de Deus. O Senhor não separava a adoração no santuário da justiça na terra. O mesmo povo que se aproximava com sacrifícios também deveria tratar o irmão com temor, honestidade e misericórdia. Por isso, o jubileu era revolucionário. Mas precisamos entender essa palavra com cuidado. Ele não era uma revolução política moderna. Não era um sistema econômico contemporâneo. Não era um manifesto moldado pelas categorias de hoje. Era uma lei teocrática dada a Israel dentro da Aliança do Sinai. Seu fundamento não era a vontade popular, nem uma teoria econômica humana, mas a santidade de Deus, a memória da redenção e a soberania do Senhor sobre a terra. Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 a 18, ajuda a entender o perigo que essa lei enfrentava. Moisés advertiu Israel que, ao entrar na terra, comer, se fartar, construir boas casas, multiplicar rebanhos, prata e ouro, o coração poderia se elevar. O povo poderia esquecer o Senhor e dizer: a minha força e o poder da minha mão me adquiriram estas riquezas. Então Moisés corrige essa ilusão. É Deus quem dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou aos pais. Essa advertência mostra que a prosperidade podia se tornar uma forma de esquecimento espiritual. Israel poderia sair da pobreza do deserto, entrar na fartura da terra e depois imaginar que tudo vinha da própria capacidade. O jubileu feria esse orgulho. A cada ciclo, ele lembrava que a terra não pertencia definitivamente ao comprador, que a riqueza não apagava a responsabilidade e que o irmão pobre ainda tinha lugar dentro da herança de Deus. A narrativa de Nabote, em 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 16, revela o que acontece quando esse princípio é desprezado. Nabote possuía uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei de Israel. Acabe desejou aquela vinha e ofereceu outra melhor, ou dinheiro. Mas Nabote respondeu que não poderia entregar a herança de seus pais. Para ele,
A terra não era apenas um pedaço útil de propriedade. Era a herança familiar, ligada à fidelidade do Senhor. Acabe, mesmo sendo rei, encontrou um limite. Havia algo que o poder real não deveria tomar. Mas Jezabel, sua esposa, agiu com a lógica dos reinos pagãos. Para ela, o rei podia tudo. Então tramou uma acusação falsa, usou testemunhas perversas, levou Nabote à morte e entregou a vinha a Acabe. A história é sombria, porque mostra exatamente o oposto do espírito do jubileu. Em vez de proteger a herança, o poder a roubou. Em vez de defender o fraco, o trono o esmagou. Em vez de temer a Deus, a autoridade agiu como se fosse absoluta. A vinha de Nabote se torna uma cena profética contra a ganância. Ela mostra que quando o temor do Senhor desaparece, a propriedade do pobre se torna presa fácil. A justiça se curva ao interesse do forte, e a herança familiar pode ser destruída por desejo, manipulação e violência. Por isso, Deus envia Elias para confrontar Acabe. O rei podia tomar a vinha, mas não podia fugir do Deus que julga a opressão. O jubileu existia para impedir que esse espírito dominasse Israel. Ele ensinava que nenhuma autoridade humana era final. Nem o rico, nem o credor, nem o comprador, nem o rei estavam acima da aliança. A terra tinha dono maior. A herança tinha proteção divina. O pobre tinha dignidade diante de Deus. E o poderoso deveria lembrar que sua força não era licença para esmagar o próximo. Essa lei colocava um freio santo na ganância humana. Ela dizia que prosperidade sem temor se torna arrogância. Posse sem limite se torna opressão. Poder sem aliança se torna violência. Por isso, o jubileu era uma das leis mais impactantes da antiguidade. Ele não apenas consolava os pobres, mas confrontava os fortes. Mas aqui surge uma pergunta difícil. Se o jubileu era tão poderoso, tão justo e tão profundamente ligado à aliança, Israel realmente o viveu? A Bíblia registra a prática dessa lei na história da nação? Ou o jubileu acabou se tornando uma ordem santa que expôs a desobediência do povo? Depois de contemplar a grandeza do jubileu, surge uma pergunta inevitável. Israel realmente viveu essa lei? A resposta precisa ser dada com cuidado. A Bíblia ordena o jubileu com clareza, em Levítico, capítulo 25. Ela explica a contagem dos anos, o toque da trombeta, a proclamação de liberdade, o retorno às possessões e a restauração das famílias. Mas, quando avançamos pelas narrativas históricas de Israel, não encontramos uma descrição clara, nacional e explícita de um ano de jubileu sendo celebrado plenamente pelo povo. Isso não significa que possamos afirmar, de maneira absoluta, que Israel nunca o praticou em nenhum momento. A Escritura simplesmente não registra uma celebração nacional do jubileu com o mesmo destaque que registra outras festas, reformas e acontecimentos da história de Israel. E esse silêncio é importante. Às vezes, o silêncio da narrativa também ensina. Uma lei tão santa, tão poderosa e tão transformadora aparece ordenada na Torá, mas quase desaparece da história narrada da nação. Isso nos obriga a perguntar: o que aconteceu com o coração de Israel? O que a Bíblia mostra com força é que Israel, ao longo de sua história, lutou para viver a aliança com fidelidade. O povo recebeu mandamentos sobre descanso, justiça, pobres, terras, dívidas e servos, mas muitas vezes caminhou na direção oposta. A terra que deveria ser guardada como herança do Senhor foi contaminada pela idolatria. Os pobres, que deveriam ser protegidos, foram explorados. Os mandamentos que deveriam moldar a sociedade foram quebrados. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 20 e 21, descreve o exílio babilônico com uma frase impressionante. Depois da queda de Jerusalém, os sobreviventes foram levados para a Babilônia, e a terra ficou desolada. O texto diz que isso aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Enquanto esteve assolada, ela descansou,
até se cumprirem 70 anos. Essa declaração é pesada. A terra finalmente descansou quando o povo saiu dela. Aquilo que Israel deveria ter vivido por obediência, a terra experimentou por juízo. O texto fala diretamente dos sábados da terra, ligados ao princípio do ano sabático. Mas, dentro da lógica de Levítico, capítulo 25, esse fracasso também lança sombra sobre todo o sistema sabático, incluindo o jubileu. Se Israel negligenciou o descanso da terra, como poderia viver plenamente a restauração do jubileu, que dependia do mesmo temor, da mesma confiança e da mesma obediência? Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, também anuncia que Judá serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. O exílio não foi apresentado apenas como derrota militar. Foi juízo da aliança. A invasão babilônica, a queda de Jerusalém e o cativeiro revelaram que Israel não havia tratado a terra, o templo e a lei como dons santos do Senhor. O povo que deveria descansar em Deus acabou expulso da terra que havia recebido. Um dos textos mais reveladores está em Jeremias capítulo 34, versículos 8 a 22. Durante o reinado de Zedequias, em meio à crise de Jerusalém, o povo fez uma aliança para proclamar liberdade aos servos hebreus. Homens e mulheres que haviam sido mantidos em servidão foram libertos. Por um momento, parecia que Israel estava voltando ao espírito da lei. Mas logo depois, os mesmos que haviam libertado seus servos voltaram atrás e os sujeitaram novamente. A resposta de Deus é severa. O Senhor lembra que havia tirado seus pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que havia ordenado a libertação do irmão hebreu depois do tempo devido. Mas o povo profanou o nome do Senhor quando voltou atrás. Então, Deus declara uma espécie de ironia terrível. Já que eles não proclamaram liberdade aos seus irmãos, ele proclamaria contra eles liberdade para a espada, para a peste e para a fome. A liberdade que deveria restaurar se transforma em juízo, porque a aliança foi tratada com desprezo. Esse episódio não é uma celebração do jubileu propriamente dita, mas revela o coração do problema. Israel conhecia o mandamento da libertação. Sabia que o irmão hebreu não deveria ser mantido indefinidamente em servidão. Mas, quando a pressão passou, a velha ganância voltou. A mão que havia aberto a porta da liberdade voltou a fechar a prisão. Depois do exílio, no período de Neemias, encontramos outro retrato doloroso. Neemias capítulo 5, versículos 1 a 13, mostra que muitos judeus estavam em grande aflição econômica. Alguns diziam que precisavam de trigo para sobreviver. Outros haviam penhorado campos, vinhas e casas. Outros haviam tomado dinheiro emprestado para pagar tributos. E alguns chegaram ao ponto de sujeitar seus filhos e filhas à servidão. Neemias se indignou profundamente ao ouvir isso. Ele repreendeu os nobres e magistrados, porque estavam cobrando juros de seus próprios irmãos. A cena mostra que, mesmo depois do juízo do exílio, o perigo continuava vivo. A pobreza ainda podia ser explorada. A dívida ainda podia esmagar famílias. Os poderosos ainda podiam se aproveitar dos fracos. Neemias exigiu restituição e fez o povo jurar diante dos sacerdotes que devolveria o que havia tomado. Em Neemias capítulo 10, versículo 31, o povo também assume o compromisso de não comprar mercadorias no sábado e de abrir mão da cobrança no 7º ano. Essa referência mostra uma tentativa de retorno à fidelidade sabática. Mais uma vez, o texto fala claramente do 7º ano e da remissão, não de uma celebração explícita do jubileu, mas o princípio é o mesmo. A comunidade restaurada precisava reaprender que tempo, terra, dívida e misericórdia pertenciam ao Senhor. Portanto, a Bíblia nos deixa diante de uma tensão. De um lado, a lei do jubileu é santa, bela e profundamente ordenada por Deus. De outro, a história de Israel revela um povo frequentemente incapaz de viver a profundidade dessa lei. O jubileu se torna, assim, mais do que uma legislação social. Ele se torna um espelho espiritual. Nele, Israel podia ver a justiça de Deus, mas também podia ver a dureza do próprio coração. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o silêncio histórico pesa tanto. A ausência de uma grande celebração narrada do jubileu não enfraquece a lei. Pelo contrário, torna sua mensagem ainda mais forte.
Ela mostra que a restauração que Deus desejava exigia mais do que calendário. Exigia conversão, temor, obediência e confiança. Israel precisava crer que Deus sustentaria a terra em descanso. Precisava abrir mão de ganhos imediatos. Precisava devolver o que podia manter. Precisava libertar quem podia explorar. Precisava reconhecer que a palhança era mais forte que o lucro. Mas quando Israel falhou, Deus não abandonou sua promessa de restauração. Os profetas começaram a anunciar uma liberdade mais profunda, uma restauração maior, um tempo em que o Senhor voltaria a consolar Sião, curar quebrantados e proclamar liberdade aos cativos. O jubileu, que na história de Israel aparece envolto em silêncio e fracasso, começaria a ecoar novamente na voz dos profetas. Quando Israel falhou em viver plenamente a justiça da aliança, a mensagem do jubileu não desapareceu. Ela começou a ecoar em outro lugar, na voz dos profetas. O povo havia recebido leis sobre descanso, terra, pobres, servos, dívidas e herança. Mas a história mostrou que o coração humano podia transformar a terra prometida em lugar de opressão, exploração e esquecimento de Deus. Ainda assim, o Senhor não abandonou sua promessa. Mesmo quando o exílio veio, mesmo quando Jerusalém caiu, mesmo quando a terra ficou desolada, os profetas anunciaram que Deus ainda traria restauração. É nesse cenário que Isaías, capítulo 61, se torna tão poderoso. O profeta anuncia: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos." Logo depois, ele fala em apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto não usa, em algumas traduções, a palavra jubileu diretamente, mas a linguagem é profundamente conectada ao mundo do jubileu. Boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, restauração dos quebrantados e anúncio de um ano especial diante do Senhor formam um conjunto que lembra a grande proclamação de Levítico, capítulo 25. No jubileu, a trombeta anunciava liberdade na terra. Em Isaías, a voz profética anuncia que Deus ainda visitaria seu povo com libertação. Mas agora, a esperança se amplia. O profeta não fala apenas de campos devolvidos ou de famílias retornando às suas possessões. Ele fala de corações quebrados, prisões abertas, luto transformado em consolo e ruínas antigas sendo reconstruídas. Isaías capítulo 61, versículo 4, declara que os restaurados edificarão os lugares antigamente assolados e renovarão as cidades arruinadas de geração em geração. Isso é mais do que uma reforma social. É uma visão de restauração nacional, espiritual e histórica. O povo que perdeu a terra por causa da infidelidade seria chamado novamente a esperança. As ruínas de Jerusalém não seriam o último capítulo. O exílio não teria a palavra final. O Deus que havia julgado também prometia restaurar. Isaías, capítulo 58, ajuda a entender a profundidade dessa esperança. Ali, Deus confronta um povo que praticava jejum, mas mantinha injustiça. O Senhor pergunta se o jejum que ele escolheu não seria soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. O texto não rejeita a devoção verdadeira, mas denuncia uma religião que separa culto e justiça. Para Deus, a adoração sem misericórdia era incoerente com a aliança. Nesse mesmo capítulo, o sábado também reaparece. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, chama o povo a honrar o sábado, deixando de seguir seus próprios caminhos e interesses. Assim, a profecia une aquilo que Levítico já havia colocado junto: descanso, justiça, libertação e temor do Senhor. O problema de Israel não era apenas falta de ritual. Era falta de um coração moldado pela santidade de Deus. Jeremias também anuncia restauração em meio ao juízo. Em Jeremias capítulo 32, a cidade está ameaçada pela Babilônia.
O cenário é de destruição iminente. Mesmo assim, Deus manda Jeremias comprar um campo em Anatote. A ordem parece estranha, quase absurda, porque a terra estava prestes a cair nas mãos do inimigo. Mas aquele ato profético carregava uma mensagem. Ainda se comprariam casas, campos e vinhas naquela terra. Jeremias capítulo 32, versículos 36 a 44, mostra que Deus prometia ajuntar seu povo das terras para onde havia sido espalhado. Ele faria uma aliança eterna, daria ao povo um só coração e um só caminho, e voltaria a plantá-lo na terra com todo o seu coração e com toda a sua alma. A compra do campo era um sinal de esperança. A herança parecia perdida, mas Deus ainda podia restaurar. Ezequiel capítulo 46, versículos 16 a 18, também preserva a linguagem da herança e menciona o ano da liberdade. O texto trata da distribuição de possessões e afirma que o príncipe não deveria tomar da herança do povo, expulsando-os de suas propriedades. Mesmo em uma visão ligada à ordem futura do povo de Deus, aparece o princípio de que a autoridade não deveria usurpar a herança dos outros. A esperança profética mantém viva a ideia de que a terra, a justiça e a liberdade pertencem ao governo do Senhor. Aqui, percebemos algo essencial. Nos profetas, o jubileu deixa de ser apenas uma data no calendário e se torna uma imagem maior de redenção. A lei apontava para uma restauração concreta dentro da vida de Israel, mas a profecia começa a mostrar que o problema humano era mais profundo do que dívidas, terras e servidão social. Havia cativeiro no coração. Havia ruínas espirituais. Havia injustiça escondida debaixo de práticas religiosas. Havia um povo que precisava não apenas voltar para a terra, mas voltar para Deus. Por isso, a esperança profética não diminui o jubileu, ela o aprofunda. A liberdade que antes era proclamada pela trombeta, agora é anunciada pela palavra profética. O retorno à possessão se transforma em promessa de restauração nacional. O descanso da terra aponta para um descanso maior. A libertação dos servos aponta para uma redenção mais profunda. O ano aceitável do Senhor aponta para um tempo em que Deus visitaria seu povo com salvação. O fracasso de Israel não apagou o propósito divino. Pelo contrário, revelou que a restauração verdadeira precisaria vir do próprio Deus. O povo não conseguiria produzir sozinho o jubileu perfeito. A terra poderia descansar, os campos poderiam voltar, servos poderiam ser libertos, mas o coração humano continuaria precisando de uma obra mais profunda. E é nesse ponto que a expectativa profética prepara o caminho para uma das cenas mais impressionantes do Novo Testamento. Séculos depois, em uma sinagoga da Galileia, Jesus abriria o livro de Isaías, leria as palavras sobre boas novas aos pobres, liberdade aos cativos e o ano aceitável do Senhor, e declararia que aquela escritura estava se cumprindo diante dos ouvidos do povo. Séculos depois da lei dada em Levítico, depois do exílio, depois do retorno, depois das promessas proféticas e de longos anos de espera, uma cena silenciosa acontece em Nazaré. Não é no Templo de Jerusalém, não é diante de reis, não é em meio a uma multidão armada. É numa sinagoga simples da Galileia, diante de pessoas que conheciam Jesus desde sua juventude. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, registra que Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume, no dia de sábado. Então se levantou para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois de ler, Jesus fechou o livro, entregou-o ao assistente e se assentou. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele declarou: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Essa é uma das declarações mais fortes do Novo Testamento. Jesus não apenas leu Isaías, ele afirmou que aquela promessa estava chegando ao seu cumprimento nele.
O texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que carregava a linguagem de boas novas, libertação, restauração e ano aceitável do Senhor, agora era aplicado à missão do Messias. Muitos intérpretes enxergam aqui uma forte conexão com o jubileu, e essa conexão faz sentido dentro da própria linguagem bíblica. Em Levítico capítulo 25, o jubileu proclamava liberdade na terra. Em Isaías, o ungido proclama liberdade aos cativos e anuncia o ano aceitável do Senhor. Em Lucas, Jesus toma essa promessa e a coloca diante do povo como realidade presente em sua missão. Mas é preciso entender com cuidado. Jesus não reduz o cumprimento dessa esperança a uma simples reforma econômica. Ele não está apenas anunciando redistribuição de terras, reorganização social ou libertação política contra Roma. Muitos em Israel esperavam uma libertação nacional visível, a restauração do reino, a derrota dos opressores estrangeiros e a glória de Israel diante das nações. Mas Jesus revela que a escravidão mais profunda do homem não era apenas política ou econômica, era espiritual. Em João capítulo 8, versículos 31 a 36, Jesus diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, e que se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Essa declaração mostra o centro da sua missão. O verdadeiro cativeiro humano não estava apenas nas correntes externas, mas no domínio do pecado, na cegueira espiritual, na separação de Deus e na incapacidade do homem de restaurar a si mesmo. Por isso, o ano aceitável do Senhor, em Cristo, é maior que o antigo jubileu. O jubileu devolvia terras. Jesus restaura o homem diante de Deus. O jubileu libertava servos hebreus de uma servidão temporária. Jesus liberta do domínio do pecado. O jubileu fazia uma família voltar à sua possessão. Jesus conduz os redimidos à herança do reino. O jubileu era proclamado por trombeta. Jesus proclama com sua própria voz que a promessa chegou. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, afirma que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a linguagem de libertação, mas agora em profundidade espiritual. Não se trata apenas de sair de uma condição social difícil, mas de ser transferido de domínio, de pertencer a outro reino, de receber redenção por meio do Filho. Ao mesmo tempo, não podemos transformar essa verdade espiritual em indiferença aos pobres, quebrantados e oprimidos. O mesmo Jesus que veio libertar do pecado, também acolheu os desprezados, curou enfermos, tocou leprosos, teve compaixão das multidões e anunciou boas novas aos pobres. Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6, mostra João Batista enviando mensageiros para perguntar se Jesus era aquele que havia de vir. A resposta de Jesus aponta para suas obras. Cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa resposta não era apenas uma lista de milagres. Era um sinal de que as promessas proféticas estavam se cumprindo. O reino de Deus havia irrompido na história. A restauração anunciada pelos profetas estava se tornando visível nas palavras e obras de Jesus. Onde havia cegueira, ele trazia luz. Onde havia exclusão, ele tocava. Onde havia opressão espiritual, ele libertava. Onde havia culpa, ele perdoava. Onde havia morte, ele manifestava a vida. Lucas também registra um detalhe significativo. Jesus leu o anúncio do ano aceitável do Senhor. O Evangelho não destaca, naquele momento, a expressão sobre o dia da vingança do nosso Deus, presente em Isaías. Isso não significa que o juízo divino tenha desaparecido, pois a própria Escritura afirma que Deus julgará o mundo com justiça. Mas, naquela cena em Nazaré, a ênfase da missão pública de Jesus recai sobre a graça anunciada, a visitação salvadora, o tempo favorável em que Deus chama homens ao arrependimento e à fé. Portanto, Jesus é o cumprimento mais profundo da esperança do jubileu. Nele,
a restauração deixa de ser apenas um evento do calendário de Israel e se torna a chegada do reino. Nele, a liberdade deixa de ser apenas retorno à terra e se torna libertação verdadeira. Nele, o pobre não recebe apenas alívio material, mas a boa notícia de que Deus está visitando o seu povo. Nele, o cativo não ouve apenas uma promessa de mudança externa, mas o chamado para uma vida redimida diante do Pai. Essa compreensão preserva o equilíbrio bíblico. A missão de Jesus é espiritual em seu centro, porque trata do pecado, da redenção e da reconciliação com Deus. Mas ela não é indiferente à dor concreta dos homens, porque o reino que ele anuncia alcança pessoas inteiras: corpo, alma, consciência, família, comunidade e esperança. O antigo jubileu apontava para um tempo em que perdas seriam revertidas, servos voltariam para casa e heranças seriam restauradas. Mas em Cristo, Deus revela uma restauração ainda maior. O Filho veio proclamar liberdade, não apenas para uma geração em Israel, mas para todos os que nele creem. Ele é o verdadeiro ano aceitável do Senhor, a visitação da graça, a porta aberta da redenção. E se em Jesus o jubileu encontra seu cumprimento presente, ainda resta uma pergunta final: para onde essa restauração caminha? Porque a Bíblia não termina apenas com libertação interior. Ela termina com herança, nova criação e restauração de todas as coisas. O jubileu era uma lei dada a Israel, dentro da aliança, para ordenar a vida do povo na terra prometida. Mas, ao mesmo tempo, ele carregava uma mensagem que ultrapassava os limites de um calendário antigo. A cada ciclo, quando a liberdade era proclamada, quando a herança voltava às famílias e quando os servos retornavam para casa, Israel via uma imagem daquilo que Deus sempre quis para o seu povo. Não escravidão sem fim, não perda definitiva, não opressão eterna, mas restauração. Por isso, quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que a lógica do jubileu encontra uma profundidade ainda maior em Cristo. A redenção não alcança apenas uma propriedade perdida, mas a própria condição humana. O problema do homem não é apenas a dívida econômica, a perda da terra ou a servidão social. O problema mais profundo é o pecado, que escraviza, corrompe, separa o homem de Deus e submete a criação inteira a uma condição de gemido. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, abre essa visão de maneira grandiosa. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Depois, ele afirma que a própria criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também ela será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa linguagem é impressionante. Paulo não fala apenas de almas sendo consoladas. Ele fala de criação libertada. O pecado não afetou somente o coração humano, afetou o mundo criado. A terra que produzia espinhos, o corpo que envelhece, a dor que atravessa gerações, a morte que separa famílias. Tudo isso faz parte de uma criação que geme. E nesse cenário, a redenção em Cristo aponta para uma libertação cósmica, uma restauração que alcançará não apenas pessoas, mas a própria criação. Aqui, a memória do jubileu ganha uma dimensão final. No jubileu antigo, a terra descansava e a herança retornava. Na esperança final, a criação será liberta da corrupção. No jubileu antigo, o servo voltava à sua família. Na redenção final, os filhos de Deus serão plenamente revelados. No jubileu antigo, uma trombeta anunciava liberdade em Israel. Na consumação, Deus manifestará definitivamente aquilo que Cristo conquistou. Efésios capítulo 1, versículos 7 a 14, mostra que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Paulo também fala do Espírito Santo como penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida. A palavra herança volta ao centro. Mas agora,
não se trata apenas de campos em Canaã. Trata-se da herança plena dos redimidos em Cristo, garantida por Deus e selada pelo Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, descreve essa esperança como uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, reservada nos céus para aqueles que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. No antigo jubileu, a herança podia ser perdida por um tempo e restaurada no ano determinado. Em Cristo, a herança final não se corrompe, não é contaminada, não murcha e não pode ser destruída pelas instabilidades deste mundo. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 11, acrescenta outro elemento, o descanso. O autor fala de uma promessa de entrar no descanso de Deus e adverte o povo a não cair pela desobediência. A história de Israel, desde o deserto até a terra prometida, apontava para um descanso maior. Josué conduziu o povo à terra, mas ainda restava um descanso para o povo de Deus. Esse descanso final não é preguiça nem vazio. É comunhão plena, obra consumada, presença de Deus e fim da peregrinação marcada pelo pecado. Assim, o jubileu antigo reunia elementos que apontavam para essa consumação: descanso, liberdade, herança e restauração. Mas o Novo Testamento mostra que esses temas encontram seu centro em Cristo e seu clímax na nova criação. Não devemos dizer que Apocalipse chama diretamente a nova criação de jubileu, porque o texto não usa essa palavra. Mas podemos afirmar que a lógica bíblica da restauração chega ali ao seu ponto mais alto. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5, apresenta a visão de novos céus e nova terra. João vê a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então uma grande voz declara que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. Esse é o grande horizonte da redenção. O pecado roubou comunhão, vida, descanso, alegria e acesso pleno à presença de Deus. Mas Deus não encerrará a história com ruínas. Ele não deixará a criação gemendo para sempre. Ele não permitirá que a morte tenha a última palavra. Em Cristo, Deus começou a restauração. Na consumação, Ele a completará. O jubileu ensinava Israel a esperar o retorno daquilo que havia sido perdido. A nova criação anuncia algo ainda maior. Deus não apenas devolve uma terra, mas renova todas as coisas. Não apenas liberta servos de dívidas temporárias, mas remove definitivamente a escravidão da corrupção. Não apenas faz famílias voltarem às suas possessões, mas reúne seu povo em uma herança eterna, onde a morte não poderá entrar. Por isso, o jubileu era mais do que uma lei antiga. Era uma janela aberta para o coração de Deus. Ele revelava que o Senhor é Deus de liberdade, justiça, herança e restauração. E apontava, ainda que em forma de sombra, para o dia em que toda perda dos redimidos será vencida pela glória, toda lágrima será enxugada pela presença divina, e toda a criação ouvirá a declaração final do Rei: Eis que faço novas todas as coisas. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo ano do jubileu, uma das leis mais impressionantes, profundas e revolucionárias que Deus entregou a Israel. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem do jubileu. Minha vida também precisa ser restaurada por Deus. Esse comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de quem entendeu que Deus não criou o ser humano para viver escravizado pelo pecado, aprisionado pela culpa, destruído pelas perdas e distante da verdadeira herança que Ele preparou para os seus filhos. O jubileu ensinava Israel
que a terra não pertencia ao homem de forma absoluta. Ensinava que a dívida não deveria ter a última palavra. Ensinava que o pobre não deveria ser esmagado para sempre. Ensinava que o servo deveria voltar para casa. Ensinava que Deus é o Senhor da terra, do tempo, da liberdade e da restauração. Mas, acima de tudo, o jubileu apontava para algo maior. Ele apontava para Cristo. Porque o homem não precisava apenas recuperar campos. Ele precisava ser reconciliado com Deus. Não precisava apenas voltar para uma herança terrena. Precisava receber uma herança eterna. Não precisava apenas ser livre de uma dívida social. Precisava ser liberto do domínio do pecado. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. Em Lucas capítulo 4, Jesus abriu o livro do profeta Isaías e anunciou boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, restauração aos quebrantados e o ano aceitável do Senhor. Naquele momento, ele estava mostrando que a verdadeira restauração não viria apenas por uma lei escrita em tábuas ou rolos, mas por meio dele mesmo, o Filho enviado por Deus para redimir o homem. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo dessa jornada? Foi entender que Deus se importa com os pobres e oprimidos? Foi perceber que a terra, o tempo e a vida pertencem ao Senhor? Foi enxergar que Israel foi chamado a viver uma justiça diferente das nações ao redor? Foi compreender que o jubileu era uma sombra de uma restauração muito maior em Cristo? Ou foi perceber que sua própria vida também precisa de um recomeço diante de Deus? Compartilhe nos comentários. Diga o que mais tocou o seu coração. Quando você testemunha aquilo que aprendeu, você fortalece sua própria fé e também ajuda outras pessoas a permanecerem ouvindo a palavra de Deus. Talvez você esteja assistindo a este vídeo carregando dívidas que não são apenas financeiras. Talvez exista culpa, medo, pecado escondido, feridas antigas, cansaço espiritual, distância de Deus ou uma sensação profunda de que algo se perdeu dentro de você. Mas escute com atenção. Em Jesus, Deus ainda proclama liberdade. Não uma liberdade vazia. Não uma liberdade sem arrependimento. Não uma liberdade para continuar longe do Senhor. Mas a verdadeira liberdade. Ser perdoado, restaurado, reconciliado com Deus e conduzido a uma nova vida. O antigo jubileu tinha um dia marcado no calendário. Mas hoje, a palavra de Deus chega até você como um chamado. Não endureça o coração. Não adie sua resposta. Não trate essa mensagem apenas como conhecimento bíblico. O Deus que restaurava heranças em Israel é o mesmo Deus que pode restaurar a sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que o pecado separa o homem de Deus. Creia que Jesus veio para salvar, para perdoar, para libertar e para conduzir você de volta ao Pai. E se essa é a sua decisão, fale com sinceridade diante de Deus. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, restaura a minha vida e me conduz no Teu caminho. Eu recebo a Tua palavra, creio na Tua salvação e entrego minha vida em Tuas mãos. Que essa não seja apenas uma frase dita no fim de um vídeo, mas o começo de uma nova caminhada com Deus. Oro para que esta mensagem sobre o jubileu não termine aqui como apenas mais um conteúdo assistido, mas como uma semente profunda no seu coração. Que você aprenda a viver diante de Deus com temor, gratidão e esperança. Que você entenda que nenhuma perda é maior que o poder restaurador do Senhor. Que nenhuma prisão é mais forte que a liberdade que Cristo concede. E que nenhuma história está tão quebrada que Deus não possa redimir. O jubileu antigo anunciava retorno, descanso e restauração. Mas em Cristo, Deus anuncia algo ainda maior: perdão, nova vida e herança eterna. Que o Senhor te abençoe, te guarde, ilumine o seu entendimento e te conduza em verdade. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.